Oi, eu sou Brisa Dias e esse é um espaço que eu criei para você parar, respirar e voltar para si. Aqui a gente conversa sobre autoconhecimento de um jeito simples, profundo e possível de levar para a vida. Então, onde quer que você esteja agora, fica comigo, porque talvez essa conversa seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Vamos começar? Eu quero começar esse episódio fazendo uma pergunta. E eu quero que você realmente pense antes de responder. Você está vivendo a sua vida ou apenas sobrevivendo a ela? Porque existe uma diferença enorme entre as duas coisas. E talvez você esteja pensando, mas Brisa, claro que eu estou vivendo. Eu acordo todos os dias, trabalho, cuido da minha casa, dos meus filhos, da minha família, pago minhas contas, resolvo os meus problemas. Sim, você está funcionando, mas funcionar não significa necessariamente viver. Às vezes, a gente passa tantos anos tentando dar conta da vida que esquece de perguntar se aquela vida que nós estamos dando conta é realmente a vida que a gente queria viver. E aí você acorda, faz o que precisa fazer, resolve o que precisa resolver, atende todo mundo, cumpre as suas obrigações, vai dormir e no dia seguinte começa tudo de novo. E talvez no meio disso tudo exista uma sensação difícil de explicar, uma sensação de vazio, de cansaço, de estar desconectada de si, como se você estivesse presente em todos os lugares, menos dentro da sua própria vida. E é aqui que eu quero começar essa nossa jornada. Sobreviver não é necessariamente uma grande tragédia. Sobrevivência também pode ser um modo de funcionamento, um modo que a gente entra em alguns momentos das nossas vidas, né? É quando você vive reagindo ao que acontece em vez de escolher conscientemente como você quer viver. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes para você levar desse episódio. Quanto da sua vida é escolha e quanto da sua vida é apenas respostas às circunstâncias? E aqui eu quero trazer uma ideia da psicologia analítica de Jung que pode nos ajudar a entender isso. Jung falava sobre a persona. De uma maneira muito simples, a persona é como se fosse uma espécie de máscara ou papel que nós desenvolvemos para funcionar no mundo. E antes que você pense que isso significa falsidade, não é isso. Todas nós temos personagens, personas, né? Você tem uma maneira de ser no trabalho, outra de ser com seus filhos, outra com seus amigos, outra com seu parceiro, outra com a sua família. Isso faz parte da vida. O problema começa quando você passa tanto tempo desempenhando determinados papéis que começa a acreditar que você é apenas aquilo. A mulher forte, a mulher independente, a mulher boazinha, a mulher que resolve tudo, a mulher que não pode decepcionar ninguém, a mulher que precisa ser desejada, a mulher que precisa ser perfeita, a mulher que precisa cuidar de todo mundo, a mulher que não pode dizer não, a mulher que precisa provar que consegue. E talvez você tenha construído alguma dessas versões de você porque em algum momento da sua história elas foram necessárias. Talvez você tenha aprendido que para ser amada precisa agradar, que para ser respeitada precisa ser forte, que para não ser abandonada precisa aceitar tudo, que para receber aprovação precisa performar, que você não podia depender de ninguém, que você não podia demonstrar a sua vulnerabilidade. Então você criou uma forma de existir que funcionou para você naquele momento. E funcionou, você chegou até aqui. Só que existe uma pergunta que a gente precisa se fazer. Essa versão que nos ajudou a sobreviver ainda precisa comandar a nossa vida hoje? E aqui começa a parte que talvez você não queira ouvir. Porque é muito confortável olhar para a nossa história e encontrar uma explicação para tudo. Eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo,
Eu aceito isso porque eu tenho medo de ficar sozinha, eu não consigo me posicionar porque eu fui criada assim, eu não consigo mudar porque eu passei por muita coisa. E talvez tudo isso seja verdade. A sua história explica muita coisa, mas ela não pode ser usada para justificar para sempre a vida que você continua escolhendo. Essa é uma diferença muito importante. Você não escolheu tudo o que aconteceu com você, mas em algum momento você precisa começar a escolher o que vai fazer com aquilo que aconteceu. Porque ninguém vai entrar na sua cabeça e organizar a sua vida por você. Ninguém vai acordar amanhã e decidir que você precisa se respeitar mais. Ninguém vai colocar limites nas pessoas que você não consegue limitar. Ninguém vai construir a vida que você quer viver enquanto você continua esperando que alguém venha te salvar. E eu sei que isso parece muito duro, mas para mim existe uma forma de liberdade nisso. Porque quando você percebe que a responsabilidade pela sua vida também é sua, você deixa de esperar a autorização. Então, eu quero que você olhe para algumas áreas da sua vida, seu relacionamento, seu trabalho, sua maternidade, suas amizades, seu corpo, sua vida financeira, sua rotina, e se pergunte: eu escolhi isso ou eu simplesmente fui entrando nisso? Eu quero continuar vivendo dessa maneira? Eu gosto da pessoa que eu sou dentro dessa vida? Eu estou dizendo sim porque eu quero ou porque eu tenho medo das consequências de dizer não? Eu estou ficando porque eu escolho ficar ou porque eu tenho medo de ir embora? Estou trabalhando por um propósito ou apenas tentando sobreviver ao mês? Estou cuidando de mim ou só cuidando de todo mundo? E tem uma pergunta que pode ser a mais desconfortável de todas. Se ninguém esperasse nada de mim, quem eu seria? Tire um tempo para responder essas perguntas. Eu gosto muito de escrever as respostas em um caderno, que me ajuda a olhar muito para dentro e a refletir sobre o que está acontecendo comigo, sobre as minhas escolhas. E eu quero que você tire um tempo para responder e pensar nisso. Porque talvez você descubra que uma parte importante da sua vida foi construída apenas para atender expectativas. Expectativas da sua família, da sociedade, dos seus relacionamentos, dos seus filhos, do trabalho. E até expectativas que você mesma criou e nunca parou para refletir sobre elas. E Jung nos convida também a olharmos para as nossas sombras. Uma explicação simples, de novo, sobre o que é sombra, a sombra reúne aspectos de nós mesmos que foram rejeitados, reprimidos ou que aprendemos que não deveríamos mostrar. Talvez tenha aprendido que precisava ser agradável, então escolheu esconder os seus desejos para não desagradar. Talvez tenha aprendido que uma mulher boa pensa nos outros primeiro, então você aprendeu a se abandonar. Talvez tenha aprendido que desejar demais era errado, então você aprendeu a diminuir os seus sonhos. E aos poucos você foi deixando partes suas no caminho. Aquela mulher que queria, que discordava, que dizia não, que tinha ambição, que queria espaço, que queria descanso, que queria ser cuidada, que queria mais. E aqui é o momento de voltar para si. E voltar para si não é criar uma nova mulher. É começar a reintegrar as partes que foram ficando pelo caminho. E talvez você esteja esperando que agora eu vou dizer o que você precisa fazer. Mas eu não quero começar por aí. Porque antes de mudar, você precisa perceber. Antes de construir uma nova identidade, você precisa enxergar a identidade que está vivendo hoje. Então eu quero te propor um exercício muito simples. Em um papel, você vai escrever: a mulher que eu me tornei. E você vai completar: eu aprendi que uma mulher precisa... Completa a frase.
Eu aprendi que para ser amada eu preciso... Complete a frase. Eu aprendi que para ser aceita eu preciso... Complete a frase. Eu aprendi que eu não posso. Complete a frase. Eu tenho medo de... Complete a frase. Eu digo sim quando gostaria de dizer... Complete a frase. Eu continuo fazendo. Complete a frase. Se eu não tivesse medo de decepcionar ninguém, eu... Complete a frase. Não tente responder bonito, não responda o que deveria sentir, responda o que é verdade. Porque autoconhecimento não é construir uma versão bonita de você mesmo, é ter coragem de olhar para a sua versão real, inclusive para aquilo que você não gosta de encontrar aí dentro. E esse é o primeiro passo para voltar para si. Não é abandonar tudo, não é terminar um relacionamento amanhã, não é pedir demissão, não é fazer uma mudança extraordinária do dia para a noite e começar uma nova vida do nada. É começar a perceber com pequenos passos. Perceber onde você está vivendo no automático, perceber onde está dizendo sim sem querer, perceber onde está buscando aprovação, perceber onde está se abandonando para não perder alguém, perceber onde você está sendo uma personagem que já não representa mais quem você é. Porque você pode passar anos tentando construir uma vida que parece certa para todo mundo e ainda assim acordar um dia e perceber: eu não sei mais quem eu sou. E é exatamente por isso que essa temporada se chama Voltar para Si. Antes de se perguntar como eu vou mudar a minha vida, você precisa se perguntar: de quem é essa vida que eu estou vivendo? E eu quero que você leve uma última frase com você hoje. Você não é culpada por tudo o que fizeram com você, mas é responsável pelo que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. E talvez ninguém venha, talvez ninguém perceba, talvez ninguém te peça perdão, talvez ninguém te dê permissão para o que você está esperando. Então, em algum momento, você vai precisar escolher. Escolher se continua sobrevivendo ou se você começa a viver a vida que você deseja. E para começar a viver essa vida, você precisa estar disposta e comprometida com a sua jornada. Eu sou Brisa Dias e esse foi o nosso primeiro episódio da temporada Voltar para Si. Se essa conversa fez você pensar em alguma coisa que estava tentando não olhar, não fuja dela. Às vezes o autoconhecimento é desconfortável e está tudo bem. Apenas reflita sobre isso. E eu vou deixar aqui uma pergunta para você durante essa semana, para que você reflita sobre ela. Eu estou vivendo a minha vida ou apenas cumprindo o papel que aprendi que deveria cumprir? E no nosso próximo episódio, nós vamos dar um passo um pouco mais profundo. Eu vou te ajudar a entender por que você se tornou a mulher que você é hoje. E é importante que você entenda que antes de mudar quem você é, você precisa entender como essa mulher foi construída. Então a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá! E não se esquece, voltar para si começa quando você para de fugir de você mesma.